Começa agora o Comentário Bíblico Vida, um projeto Bibotalk Produções e a editora Vida. Muito bem. Começa mais um Comentário Bíblico Vida aqui em bibotalk.com em parceria com a editora Vida, que traz para vocês o novo Comentário Bíblico Vida de Pablo Adeiros, né? Um teólogo argentino que tem comentado todo o Novo Testamento. E hoje estou aqui com meu amigo Luiz, sempre está comigo aqui. Luiz, hoje vamos começar uma aventura no Evangelho de Marcos, pelo menos uns 2 estudos bíblicos no Evangelho de Marcos. O Pablo Adeiros tem o novo Comentário Bíblico Vida de Marcos, o Evangelho do Poder, tá bom? Aqui nesse Comentário Bíblico Vida do Evangelho de Marcos, você vai ter toda uma introdução ao Evangelho de Marcos e o Pablo Adeiros comentando todas as sessões. E hoje, Felipe, nós vamos comentar o quê? Qual texto bíblico? Felipe. Eu te chamei do quê? Você me chamou de Felipe. Nossa, Felipe, por quê, cara? Eu tenho uma Mano, cara tem Felipe. Felipe de Cesareia tá no texto que a gente... Olha esse gancho, parceiro. Isso é youtuber profissional. O bicho é bom de gravar. Olha aí, viu? O cara, eu já tô conectado no texto. Já estão me chamando embebido de no texto. Dave nos comentários já, né? Exato, o Dave Reverso, né? Dave O Dave Reverso. O multiverso do Dave e tal. Isso, o multiverso da loucura do Dave, da teologia, né? É isso, gente. Dave Mas reformado. Dave reformado. Luiz, mas vai ter Felipe de Cesareia, de alguma forma tá no contexto imediato aqui da nossa passagem. Exato. Mas hoje, nesse estudo bíblico, lembrando que o objetivo deste podcast é trazer para você um estudo bíblico esse que nós preparamos utilizando o Comentário Bíblico de Pablo Adeiros e outros materiais bíblicos da editora Vida, tá bom? Inclusive, tem um link aqui na descrição deste episódio, onde você encontra o comentário de Mateus, o comentário de Marcos, o dicionário e o manual bíblico com descontão, tá bom? Depois eu falo mais sobre isso. Mas vamos lá, eu ia te chamar de Felipe de novo. Outra vez? Mas vamos lá, o Diego, que sacanagem. O cara começa agora a viajar, né, mano? Ô Luiz, hoje vamos falar sobre a vocação de Jesus e qual texto bíblico ganhará a nossa atenção hoje. O texto bíblico de hoje é o Evangelho de Marcos, como a gente já falou, capítulo 8. E nós... Deixa a gente pegar a nossa NVI de estudo. Aqui, ó. Tá linda, viu? Ó, bonitona, recebemos da editora Vida aqui. Que, ó, e Luiz, em nossa defesa, em minha pelo menos, né? Porque eu vejo tu falando de outra Bíblia de estudo por aí. Gente, de fato, eu falo bastante de uma outra Bíblia de estudo, mas quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre falei que a Bíblia de estudo NVI é uma Bíblia antiga, mas que continua no páreo e é uma boa Bíblia de estudo. Sim. Entende? O meu falecido sogro tirava suas pregações da NVI. Dessa Bíblia de estudo da NVI. Inclusive, temos ela aqui em casa, inclusive. É quase uma... É uma herança, foi uma herança deixada por ele, inclusive. Olha aí, não, gente, de fato, ó, quem me acompanha sabe, agora tá falando isso porque é patrocinada pela editora Vida. Nada disso, cara, sempre falei, inclusive, cara, a Bíblia, infelizmente, eu acho que essa editora Vida não faz mais, mas a Bíblia de estudo NVI Arqueologia, cara, muito bom, dentro de uma arqueologia, né, mais bíblica e tal, aquela coisa toda, mano, excelentes insights e tal, era um material muito bom, se você achar em algum sebo, compre, que é uma preciosidade. É isso aí. Mas enfim. Vamos lá. Texto do Evangelho lá. de Marcos, capítulo 8. Iremos ler do versículo 27 até o primeiro versículo do capítulo 9, tá? Legal. Vamos fazer uma leitura responsiva? Eu leio um, você lê outro e a nossa audiência lê o outro. Beleza. Vamos fazer aí esperar o tempo, inclusive, da audiência, né? Exato. Vamos fazer responsivo, então? Vamos, você começa e eu continuo. Ok, então. O texto diz: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? É Filipe, só te corrigindo, tá? É Filipe. Filipe. Sempre que você ver um Filipe, essa pessoa teve o nome tirado diretamente da Bíblia. Filipe. Tá Filipe. Então vamos começar de novo? Não, vai assim mesmo. Eu quero que tu passe vergonha. Então tá bom. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Luiz, eu acho que a gente pode fazer uma quebra aqui, a gente lê esses
4 versículos, Sim. que tem como epígrafe, né? Eu adoro falar epígrafe, parece que eu sou inteligente. É isso, né? parece que estudou literatura, né? Exato. Não, gente, é subtítulo e eu aprendi isso uma vez e eu uso sempre, mas isso não quer dizer que eu seja inteligente, eu sou um bom reprodutor daquilo que aprendo, é isso. Exato. Tá? Então, a epígrafe tem como a confissão de Pedro, né? E eu acho que aqui a gente já tem um caldo pra gente começar o nosso estudo, Luiz, porque tem algumas coisas bem fortes aqui, né? Eu acho que a primeira, a gente pode pular algumas questões da geografia e tal. Eu isso acho que você pode ver no manual. Ela é importante? Ela é importante porque Cesareia de Filipe, tá? Colocando Exato, de Filipe. de Filipe. Cara, pior que a geografia é mega importante, porque o título desse episódio é a vocação de Jesus, né? Exatamente. E a geografia importa aqui. Por favor, Geografia importa. Luiz. Porque Cesareia de Filipe é uma das regiões mais gentílicas que são mostradas nos evangelhos ali no seu ministério público e nas suas peregrinações. E acaba sendo muito significativo Jesus levar os seus discípulos até um lugar repleto de paganismo, repleto de outras religiões, de gentios, para ter uma certa afirmação a respeito da sua própria identidade, né? Da sua própria vocação, e os seus discípulos refletindo de maneira livre e aberta, sem medo, né? Daquela jurisprudência judaica, daquele olhar crítico, daquele olhar zeloso que estavam nos grandes centros judaicos da época do ministério público de Jesus. Então é importante mesmo, né? Tá, ô Felipe, mas alguns vão dizer que na verdade é nosso... Caramba, mano! Desculpa, Luiz velho. Henrique, eu vou colocar. Jenny, coloca aqui, ó. Luiz. brincadeira. Deixa corta, uma tag. Corta. Não, deixa, tá certo. Errar o nome de uma pessoa é uma coisa muito feia. Mas, mano, é que o Felipe é o nosso gestor de tráfego na EBT também, não, entendeu? Aí, você tá... E eu acabei de falar com ele, mas não tem nada a ver, mano, uma coisa com a outra. Mas, ô Luiz, alguns vão dizer o seguinte, eu não sei se até o Pablo Deiros ele coloca essa informação, que, na verdade, eles vão nas redondezas, né? Mas a ideia é que ele não, o foco de Jesus é com os judeus, né? Ele vai para essa região, mas no fundo ele não está nessa região, né? Ou seja, ele vai para outros lugares. Tem alguma coisa assim ou eu estou viajando? Sim. Ou eu li alguma coisa errada nesse sentido? Não, você não leu nada. Realmente, a região ao qual o Jesus está trabalhando, ele está trabalhando na linearidade, né? Ele está na fronteira, e aí uma fronteira até mesmo ética e religiosa, mas com trânsito entre gentios e judeus. Isso é importante, porque a partir da fala de Jesus, a gente começa a compreender o contexto ao qual ele está se referindo, e por isso que a tradição marcana tem uma identificação gigantesca com os gentios. Né? Lembre-se que foi Pedro, né, que inspirou a tradição marcana do Evangelho de Marcos, e que Pedro tem uma ênfase do seu próprio aprendizado em ministério sobre o envolvimento dos gentios e o lugar dos gentios no plano de Deus e no plano do Messias. Né? Então é importante ainda ter isso em mente, que por mais que ele não esteja no epicentro pagão, existe um movimento... um movimento e um tráfico de gentios, e já para promover um determinado desconforto e também fugir justamente daquilo que eu falei, né? Da jurisprudência judaica, porque ali, por ser um lugar propriamente impuro ou com uma predisposição a práticas impuras, segundo a lei, ele está fugindo um pouco para afirmar e perguntar e indagar algumas coisas importantes, né? Então... Legal. E, gente, na verdade, ó, eu vou até deixar esse meu erro aqui, porque às vezes isso acontece e fico alerta aí. De fato, eu li meio rápido uma nota aqui da NVI, e a nota na página 1692, e eu acabei, interpretando. Olha como a gente tem que tomar cuidado, cara. Eu li de uma maneira meio rápida e apressada, interpretei a informação de forma equivocada, e é o que o Luiz está falando, é que Filipe de Cesareia, de fato Jesus ele vai nas intermediações, mas tem esse lance assim, como até a ideia das ovelhas perdidas de Israel, ó, fora chamado, no caso assim, o ministério de Jesus ele foi chamado para as ovelhas perdidas de Israel, mas, esse mas aqui me escapou na leitura rápida, e muda todo sentido, mas o interesse público era por demais intenso na Galileia. Sua fama espalhara-se mesmo aqui, de modo que não conseguia manter em sigilo a sua presença, né? E tem até o lance também, né? Essa declaração de Cristo,
né? E todo esse contexto também, já tem um lance que Jesus já tinha enviado também os 12, tá um contexto de envio, né? Jesus, ele tem uma vocação, e essa vocação fica bem clara agora no texto em que a gente acabou de ler, Marcos capítulo 8, que é a confissão de Pedro, mas essa vocação ela é importante justamente para a vocação dos discípulos. Ou seja, a identidade de Jesus está ligada à sua vocação, e a vocação de quem ele é, ou seja, Cristo, Filho do Deus vivo, e a gente vai continuar lendo o texto depois, vai inferir diretamente na vocação dos seus discípulos. Mas tem esse lance, né, que tem mais algum lance da geografia, ou a gente pode ir para a pergunta de Jesus, que é uma pergunta interessante, né? Não, que é a primeira vez. Para a pergunta de Jesus mesmo, acho que é importante. Que é a primeira vez que Jesus está preocupado com a própria identidade dele, por assim dizer, né? Exato. Então, inclusive, é a primeira vez no Evangelho, na contação da história, já parece que ele é o Cristo na abertura do Evangelho. Então, quem estivesse lendo o Evangelho de Marcos já sabia que ele era o Cristo. Mas isso ali é meio que uma introdução ao Evangelho. No decorrer da história que Marcos está contando e está desenvolvendo, é aqui que aparece pela primeira vez essa declaração fortíssima, né? Mas esse lance, né, mano, de Jesus estar preocupado com a identidade dele, por que será que Jesus está preocupado com... Ele faz essa pergunta, né, mano? Tipo, e aí, o que o povo tá dizendo que eu sou aí, né? Por que Jesus está preocupado com a identidade dele? Na verdade, eu acho que a preocupação de Jesus aqui, como o texto mostra, é o entendimento dos discípulos a respeito de Jesus até aquele momento do ministério público, até os primeiros passos, e debaixo de tudo aquilo que eles já ouviram. A pergunta de Jesus é um ensinamento também, né? A gente precisa lembrar que na antiguidade as perguntas eram muito canalizadas para demonstrar um ensinamento posterior. Perguntas retóricas ou perguntas com fins de debate, perguntas com fins... Até hoje a gente também começa a fazer isso, né? Pega alguns modelos de perguntas para poder assimilar melhor uma matéria, seja na faculdade, na escola, para uma prova específica, entre outras coisas. Na tradição rabínica, na tradição judaica, as perguntas elas ganham um caráter importantíssimo para o ensino. Mas elas testam também o conhecimento dos discípulos aqui de Jesus, nesse caso, e sobre o que está acontecendo ao redor e como eles estão enxergando o ministério de Cristo e sob qual prisma eles deveriam compreender. E é por isso que aqui a resposta, inclusive, do próprio Pedro, o apóstolo mais entusiasmado, se a gente pudesse dizer assim, o apóstolo mais entusiasmado, ele responde de maneira certeira, mas existe uma certa repreensão, um cuidado de Jesus diante dessa resposta. E eu gostaria até de fazer um comparativo, Bibo, que no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus é o único evangelho que após Pedro dar uma declaração a respeito de Jesus, de que ele era o Cristo, o Messias, o Evangelho de Mateus enfatiza meio que um elogio que Jesus dá a esse personagem, né? Esta personagem. Fala a respeito, e tanto que existe toda uma configuração meio que de muito bem, aluno querido, você acertou. E aí nota 10. Nota 10 e tudo mais. Mas o Evangelho de Marcos e o de Lucas, não. Lucas a gente vai entender porque bebe da mesma fonte que Marcos e organiza de uma forma diferente que Mateus. Mas o Evangelho de Marcos dá a entender que isso foi ocultado porque parece que tem um gostinho amargo diante da resposta e diante do que acontecerá logo depois. Mas isso daí a gente vai falar na outra parte do texto, tá bom? Boa, boa. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que o Cristo significa? Então, Luiz, mas eu acho que antes é legal a gente trazer um pouco da curiosidade também, porque assim, Jesus tem essa preocupação com a identidade dele, o que as pessoas estão achando, e é importante que as pessoas saibam quem ele é, porque senão é uma pregação errada. Quando você não sabe quem é Jesus, você prega de maneira errada.
Já fica essa aí pro seu Threads ou pro seu Twitter. Gente, vocês usam Twitter ainda? Sai dessa ferramenta, sai. É um lugar tóxico de gente ruim. Sai do Twitter, sério. Eu tô falando digo eu, não o senhor. Saiam do Twitter, tá bom? Saiam para a saúde mental de vocês, saiam do Twitter. Mas pega essa frase boa aí. Quando você não sabe quem é Cristo, você prega ele de maneira errada. Então, a preocupação de Jesus... Cara, vocês sabem... O povo sabe quem eu sou, tá? Mas e vocês? A preocupação de Jesus não é com a multidão. A multidão estava achando que ele era... Cara, João Batista já tinha sido decapitado nessa altura do campeonato, né? Já tinha, né? Sim, já. No Evangelho de Marcos já tinha sido decapitado e tal, enfim. Já estava... com Deus Pai, já tinha cumprido o propósito dentro do... Mas eu acho que é interessante a gente trazer a figura de João Batista, porque ele é um paradigma dentro da história de Israel, né? Total, o último profeta. O último profeta, né? O profeta que aplaina o caminho e tal, mas que tem um ministério muito contundente, tanto que boa parte dos discípulos de Jesus são primariamente discípulos de João Batista e que continuam um pouco da sua tradição por conta do impacto que este profeta no deserto, com um teor de crítica gigantesco, né? Ligado provavelmente a comunidades essênicas. A gente não tem uma comprovação realmente, mas parece que ele teve um envolvimento realmente com essas comunidades essênicas e tal, e aplicando o batismo, e é uma figura muito contundente ao ponto de gerar um certo estresse social. E aí, Jesus também está meio que caminhando por este caminho, né? Claro que com seus sinais, maravilhas, curas, mas os seus ensinamentos também são muito contundentes, ao ponto de que as suas falas são pegas por determinadas autoridades, né? E transformadas, e gera esse incômodo social tão grande quanto o João Batista, né? Esse problema. Sim. E aí tem o lance seguinte também, ou seja, o fato de Jesus pregar com autoridade, expulsar demônios e realizar sinais e maravilhas, né? Ou seja, as curas aliás, sinais e maravilhas incluem, né? Curas e exorcismos, né? Então o fato de Jesus realizar isso não autentica necessariamente na mente da galera que ele é o Cristo, mas que ele é alguém de Deus. Ou seja, a fama de Jesus, e o Pablo Deles vai deixar isso bem claro no comentário dele, a fama de Jesus já denota que ele é alguém da parte de Deus. Ou seja, ou o próprio João Batista, ou Elias. É esse lance, né, que se acreditava que viria alguém no espírito de Elias, né, que já atribuíam a João Batista, né, de alguma forma, era uma atribuição também a João Batista e tal, que veio no espírito de Elias, também agora Jesus está no mesmo espírito de Elias, que é esse profeta que vai chamar o povo ao arrependimento e para que, né, Javé governe sobre Israel e tal. Só que daí é o seguinte, e vocês dizem quem eu sou o quê? Aí Pedro, né, vai direto, que não foi carne nem sangue que o revelou, a gente sabe isso por outro evangelho, exatamente, né? Marcos não traz essa, pelo evangelho Marcos não traz essa informação, mas então ele fala, tu és o Messias. E aí Jesus pede silêncio por quê? Por que esse segredo marcano aí? Por que diz, olha gente, beleza, você tá certo, né? Mas Mateus traz esse elogio, mas por que Jesus fala assim, ó, galera, deixa abaixo, é isso aí, mas deixa abaixo? Segura um pouco, né? Segura um pouco essa informação, muito por conta da compreensão do significado Messias. E aí eu queria fazer um momento de dicionário teológico ilustrado vida aqui, que é o momento que a gente traz o verbete, o significado do verbete Messias para dentro, para uma compreensão maior do texto, né? Cristo é a transliteração grega do termo Messiah, ou Messias, que significa nada mais, nada menos que ungido. Aqueles que foram ungidos da parte de Deus para fazer alguma coisa também da parte de Deus. Só que, se você vai para o Antigo Testamento, você pode observar que sacerdotes eram também ungidos. Profetas eram ungidos. Até o rei Ciro. Lembra do rei Ciro, Bibo? Claro, aquele que ele foi chamado de Messias. Exatamente, né? De ungido de Deus. Ungido de Deus. Ungido exato. De Deus. Lá em Isaías, se eu não me engano, 45. Ele é chamado de ungido de Deus porque ele estava realizando os planos. Mas a figura os planos de Deus, né? Ele estava cumprindo ali as tarefas ao qual Deus ordenou. Mas o desenvolvimento de um Messias específico, um Messias de Israel, linkado com outras imagens como Filho do Homem,
como o bom pastor, vai ganhando conotações no período exílico, quando Israel é levado ao exílio porque é dominado, e no período pós-exílico. Um dos grandes profetas que mais fala a respeito da figura do Messias é Isaías. Isaías é Isaías é um livro, nossa, eu vou confessar aqui, Bibo, que eu tenho uma dificuldade de lidar com Isaías porque ele é magnânimo. Assim, é um livro muito, muito, muito complexo. É um livro que tem, além de ser um dos maiores profetas, né? É um livro que tem também muitas inferências e revelações e temas ao qual ele trata que são realmente amplos o suficiente. Mas é ali, em Isaías, que a figura do Messias ganha uma conotação. Um filho de Deus, alguém da parte do Senhor, um Messias, um rei que vai colocar em ordem aquilo que foi perdido por Israel por conta dos seus pecados. Então, a figura do Messias, ela tem esse caráter meio que político. Por isso que nós encontramos aqui, e aí vamos já fazer uma aplicação daquilo que o verbete traz, encontramos aqui um cuidado de Jesus em não se autodeclarar com este termo, né? Inclusive, só uma vez isso acontece, você sabe, né, Bibo? Que é no capítulo 9, né, que ele se autodeclara, né? E ainda é uma suspeita ainda, né? É uma suspeita em Marcos, mas outro evangelho irá mostrar isso, que é a conversa com a mulher samaritana. É a única vez em que ele diz que ele, de fato, é um Messias. Por quê? Ele só fala para essa mulher. Porque como uma samaritana, ele não poderia ser ungido a rei. Ele não poderia ser coroado. E isso resguardaria o ministério público de Jesus. Porque, imagine, Israel está debaixo da opressão romana. Então, todo e qualquer líder político, administrador, aquele que organiza aquele pedaço de terra do crescente fértil, né, ali na Palestina, né, na atual Palestina, teria que responder ao Império Romano. Qualquer tipo de líder que se levantasse e se autoproclamasse um rei de uma ordem completamente diferente, em uma não conformidade com o Império Romano, com certeza seria o quê? Morto. Seria caçado. Sua reputação seria minada. Como isso aconteceu com vários outros possíveis messias no período intertestamentário, e na época de Jesus, porque haviam pessoas que também se autoproclamavam como Messias na mesma época que Jesus. E Jesus, então, ele tem esse tipo de cuidado, por isso que ele pede esse segredo, o segredo marcano, né? Esse silêncio de vocês quietos. Só resumindo aqui então, Luiz, no Antigo Testamento, ao decorrer do Antigo Testamento e também naquele período ali, final do Antigo Testamento, antes de começar o novo período intertestamentário, a figura do Messias vai ganhando várias características, né? Sacerdotal, política, ou seja, a figura do Messias é tipo um líder completaço, assim, tipo, realmente um cara, e tinha muito essa conotação política, né? E talvez até na mentalidade dos discípulos, tinha muito essa visão política da figura do Messias, aquele que vai depor, vai tirar o Império Romano da jogada. E até o dicionário bíblico fala isso aqui no verbete Messias. Gente, esse dicionário bíblico aqui é uma baita ferramenta para você ter, para ajudar a preparar o seu estudo bíblico, o seu sermão. Percebe o que a gente fez? A gente está comentando um texto bíblico, e aí como tem um verbete ali no texto bíblico, a gente veio conferir aqui no dicionário, ele vai ter uma mini exegese do termo e tal, bem legal, uma análise semântica do termo, vale muito a pena, e o verbete Messias aqui tá muito legal. E aí ele diz o seguinte, ó, ele fala aqui, nossa, ele é pesado, tá, gente? São quantas páginas esse trem, mano? 2.000 e poucas páginas, 1.700 páginas, tá? É pesado o bicho aqui. E é papel couché e tal, sensacional. Ele diz o seguinte, ó. Marcos deixa claro que Jesus assumiu uma atitude de reserva distinta e cautela quanto a esse título. Por quê? Porque Jesus não queria ser atribuído, não queria ser confundido como um Messias político que vai governar e tirar Roma do poder, entendeu? A gente vai entender isso depois na continuação do texto. Marcos deixa claro isso, tal.
quanto a esse título, desde que este tem conotação de poder político, especialmente em uma corrente da esperança judaica representada pelos Salmos de Salomão, ou seja, escritos no período interbíblico. Por isso, Jesus aceitou a confissão de Pedro com grande relutância, pois ela veio acompanhada da objeção dos discípulos do sofrimento por parte do Messias, ou seja, a continuação do texto lá na frente, no capítulo 9, né? Para Pedro, Messias era um título de uma personagem gloriosa, ao mesmo tempo nacionalista e vitoriosa nas batalhas, né? Meio que na esteira de Davi. Olha o tom triunfalista surgindo aqui em uma conotação à parte. E veja, gente, nós como cristãos muitas vezes temos um caráter dúbio na nossa própria fé, em que nós misturamos as nossas próprias expectativas com as expectativas que a própria revelação traz, né? Pedro também correu por esse mesmo risco, viu, gente? É o cara que sim reconhece que de fato Jesus é o Cristo, o Messias prometido, mas a sua expectativa estava depositada em uma ordem que não fazia parte da ordem de Cristo Jesus, né? E aí o dicionário aqui ainda vai colocar o seguinte, que a ideia de Messias de Jesus se aproxima mais do servo sofredor, então é mais para essa direção que Jesus quer caminhar, e ele fala o seguinte, o curso do ministério de Jesus é o que ele buscou fazer para que os de seus discípulos se afastassem da visão tradicional do Messias guerreiro. Em seu lugar, Jesus tentou inculcar na mente deles a perspectiva de que a jornada de sua glória futura estava destinada a passar pelo caminho da cruz, com sua experiência de rejeição, sofrimento e humilhação. Que é a continuação do texto, acho que a gente pode ir para a continuação do texto, né, Luiz? Vamos pro texto? Vamos lá. De maneira alternada? Não, vamos, para ser mais rápido, lê tu aí. Então eu vou ler aqui, pelo menos até o final do capítulo 8, tá bom? Aí porque eu quero guardar o primeiro versículo do capítulo 9, que é uma outra aplicação, tá bom, gente? Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eita! Que lapada seca, Bibo. Cara, direto e reto. Jesus é isso, ele não é coach. Exatamente. E ele demonstra agora a sua preocupação sobre as falsas expectativas que Pedro estava tendo a respeito da sua própria figura, né, de Jesus Cristo, o Messias, o grande rei, o rei vindouro, só que um rei que vem em outra ordem, cumprindo um outro tipo de propósito que não passava pela imaginação destes que sofriam a opressão. É como se Jesus olhasse para os seus discípulos e alimentasse tudo o que havia de contrário. Imagine que, na mentalidade judaica, a expectativa messiânica estava muito atrelada a uma libertação. Nós venceremos o Império Romano, nós nos constituiremos por meio de um culto religioso a Yahweh, a Javé, vou colocar aqui Javé, e a partir disso nós iremos administrar toda a terra, recuperando aquela expectativa que foi criada com Adão no Éden. Essa era a expectativa básica com a figura do Messias. E aí, parece que Jesus só está corroborando a uma vida de sofrimento. É como se ele dissesse para os seus discípulos, não, na verdade, haverá uma continuidade dessa opressão e o meu reino se manifestará nesse aspecto de opressão, de estar debaixo de uma outra nação, mas
ganhando outras proporções no sentido de missão. Isso é um chá de boldo. Porque até o Pablo Adeiros aqui, gente, no seu novo comentário bíblico Vida do Evangelho de Marcos, ele coloca o seguinte: a frase de Marcos começou a ensinar-lhes, no versículo 31, indica que Jesus ensinaria algo novo a partir de então. O mestre ensina claramente, ou seja, diretamente, sem dar voltas. O Filho do Homem será reprovado pelos mestres da lei e também por toda a cúpula religiosa do judaísmo. E aqui eu faço um adendo, abro um parênteses aqui. Ou seja, Jesus está deixando bem claro, mano, esse antigo sistema religioso, que inclusive era para ser uma parada que promoveria o Messias, né? Ou seja, o Messias viria para promover tudo isso. A religião de Israel, o poder de Israel, o governo de Israel, na verdade de Deus, né? Mas que era sobre o que se manifestava por meio dos sacerdotes e reis, né? E Jesus está dizendo, cara, essa galera toda aí que vocês acham que vão dar apoio para o Messias, na verdade eu vou ser rejeitado por todo esse sistema religioso. É um resumo que Jesus faz do sistema religioso aqui. Os discípulos não conseguem assimilar informações, pois elas contradizem tudo que dizia sua tradição sobre a missão do Messias. Até mesmo o anúncio de que seu mestre ressuscitará dentro de 3 dias passa desapercebido, né? Aqui talvez alguns têm essa ideia de que passou desapercebido, outros entenderam que alguns entenderam e por isso que foram lá para Betânia esperar ele, alguma coisa assim. Mas enfim, cara, o fato é que a vocação dos discípulos, ela precisa partir da vocação de Jesus. Qual é a vocação de Jesus? Ser o Cristo. Entende? Ser o Cristo significa o quê? Significa morrer pelo seu povo como servo sofredor. Significa assumir as dores do seu povo e comissionar esse povo. E por isso que a identidade de Jesus é importante. É importante que os discípulos saibam quem é Jesus. Porque, olha, vocês vão dar continuidade. Então, vocês precisam entender isso. Eu sou o Messias, tá? Só que eu sou um Messias diferente do que a tradição religiosa construiu na cabeça de vocês. Eu tô mais para servo sofredor, entende? Eu tô mais para aquele que veio dar a vida em resgate de muitos, né? Então, como é que é o meu caminho? Então, o meu caminho ele é um pouco diferente. Eu vou ensinar isso para vocês. 3 imperativos. 3 imperativos. Qual é o primeiro imperativo? Negue-se a si mesmo. O caminho, e que isso reflete também outros ensinamentos a respeito de Jesus, né? Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. É uma implicação justamente de que nós naturalmente conseguimos nos amar. Então é uma abstenção daquilo que nós temos como fundamento e inclinação por causa da nossa condição pecaminosa. Negar a si mesmo é aplicar o caminho do Messias. É seguir o caminho do Messias. Porque foi o que ele fez, né? Ele não considerou o próprio caminho, né? O autor aos Hebreus acho que fala isso, né? Então, assim, ele não considerou as suas coisas, ele considerou o outro primeiro. E é muito legal, mano. Tem uma frase até que eu coloco no meu livro Deus que Destrói Sonhos, que é do missionário o Burjac. Ele fala assim, ó, Cristo foi para a cruz morrer não por si, mas pelos seus amigos, pelos outros. Né? Ou seja, por todos os que creem. Não, lembra então, do Getsemane, né? A oração do Getsemane é uma oração missiológica. Quando nós vemos o próprio Senhor Jesus dizendo a respeito do passa de mim esse cálice, né? Mas quando ele aceita justamente o propósito, a vontade de Deus, ele aceita em prol dos amigos que dormiam. Né? Exato, cara, é muito louco isso. Ele derrama-se em relação aos outros, né? Por isso passa pela autonegação. As duas escolhas, né? Geralmente o teste é algo que aparece em toda a narrativa bíblica, e quando existem testes, você tem 2 escolhas muito claras, né? Uma para viver em conformidade que causa ao Senhor, né? Que causa muito medo, e uma que nos afasta do caminho do Senhor para viver para nós mesmos. Exato. O Getsemane é isso, gente. Getsemane é o Senhor falando, eu vou confiar no meu Deus Pai em favor daqueles que virão. E aqui, no século XXI, eu e você, né, na missão. Exato. E aqueles que... E, aliás, a gente até pode estudar, no próximo estudo bíblico, em abril, o texto do Getsemane, quem sabe. Legal. Páscoa e tal. Tem muita coisa. Páscoa é gigante, né? Mas olha só o que o Pablo Adeiros fala aqui, cara. Achei muito legal. Um resumo do que é o negar-se a si mesmo. É abandonar a idolatria da concentração em si mesmo. Nossa, mano. Sair de si, né? Cara, é muito bom isso aqui, muito bom. Ele tá citando, inclusive, o Cranfield, né? Que é um teólogo do Novo Testamento também. Enfim, cara,
Então o primeiro imperativo é isso, olha, vocês querem seguir o caminho do Messias? Vocês querem saber qual é a vocação de um discípulo de Jesus? Primeiro, negar-se a si mesmo, tá? E os versículos 35 a 37, o Deiros nos lembra aqui, é uma compreensão mais ampla dessa autonegação. Entende? É uma compreensão mais ampla dessa autonegação. E é muito louco esse paradoxo do versículo 35, né? Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Porque, mano, não tem salvação na idolatria, no encurvar-se em si mesmo. Não existe vida quando voltamos orientados para nós mesmos, né? Exato, Existirá vida quando vamos em direção ao outro. Esse é o caminho da cruz, né? Negar a si mesmo. Mas aí o segundo imperativo seria o tomar a sua cruz e siga-me. É uma cópia clara, é uma cópia muito clara do próprio ministério público de Jesus. Gente, não à toa temos preservado. Nenhum outro documento da antiguidade tem um sistema de cópia e preservação tão amplo quanto o Novo Testamento, principalmente os evangelhos. E por quê? Porque a história de Jesus, o ministério de Jesus, a encarnação desse Messias de outro reino, ela poderia dar todo e qualquer, não apenas consolo, mas força para o avanço do plano da redenção e da missão na Terra. Gente, não tem como nós escaparmos dos evangelhos quando nós falamos de Cristo. Por isso que a continuidade, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, passa por essa compreensão a respeito da história de Cristo e como ela está em diálogo conosco, né? Uhum. Ou seja, tu já colocou o terceiro ali, né? Exatamente. Mas vamos ficar aqui no tomar a cruz, porque, mano, para pensar, Jesus tá falando tomar a cruz, galera, e vocês têm que voltar lá pra... A cruz hoje pra nós é um símbolo. Eu tô até pensando em usar uma cruz aqui, mano. Você acha, Caído? Não. Tô pensando em comprar uma corrente de cruz. Eu fui pra Anglicana esses dias, lá por causa do culto de cinzas, né? Da imposição de cinzas e tal. Eu fui conhecer os ritos e tudo mais. Foi bem legal, foi bem interessante. Mas o que foi mais interessante é que no processo de ordenação do Douglas, do Teologueiros, e da Cíntia, eles explicaram, sabe que os anglicanos, eles têm aquelas cruzes que vão até a barriga, né? Sim, Sabe por quê? Não? Porque é o centro de gravidade do ser humano. É onde existe equilíbrio. Mano. Por isso que eles utilizam aquelas correntonas de uma cruz aqui. Caramba, cruz. Tenho medo de parecer católico, não. Vai usar cruz. Cruz é legal. legal. Eu quero uma bonitinha, assim, tipo uma correntinha, tá ligado? Usa. Uma cruz aqui. Legal, ó. Quem quiser me dar de presente, uma de ouro. Pronto aí, ó. Nem sei qual. De ouro tem que ser, né, gente? Pelo amor de Deus. Sou filho do rei. Se você é filho de Deus, você tem cara de rico. Para, porque o versículo. Tu ouviu esse cara falando isso, mano? Nossa, Deus mano. Do céu, cara. Se você é filho de Deus, você tem cara de rico. É isso. Esse é o evangelho, meus amigos. Aliás, né? É o que o pessoal tem pregado por aí. É isso. Aí a gente lê Jesus aqui e a gente lê Jesus e não se sente nem crente lendo Jesus. Porque, mano. E aí o tomar a cruz é o seguinte, né, galera? Hoje é um elemento e tal. Indica o sacrifício de Cristo e tal. Mas antes do sacrifício de Cristo, era só um instrumento de tortura, mano. Então imagina na mentalidade do discípulo. O quê? Velho. Eu realmente me submeter a esse poder maligno do Império Romano? É isso mesmo? Exato. Eu tenho que dar minha vida. Olha só, cara, inclusive o Deiros fala o seguinte aqui na página 247. O aviso que deu aos discípulos era muito realista. Se vocês forem comigo a Jerusalém e ficarem do meu lado, correm o risco de morrer numa cruz romana. Mano, é isso. Obviamente que tá implícito isso, né? E se eles ficassem com Jesus, correriam realmente o risco de serem crucificados. Obviamente que não é esse tipo de crucificação que Jesus também estava falando, né? Mas Jesus já pensava nos seus discípulos como, olha, gente, carregar a minha cruz significa viver essa vida que obedece ao Pai. E viver uma vida que obedece ao Pai vai te levar ao Calvário. E no caso, para nós, o Calvário é isso, é a negação de si mesmo, onde eu estou gastando a minha vida não para mim, mas pelos meus amigos. E isso é muito joanino, né? João vai falar isso, 3,16, Deus amou o mundo. 1 João 3,16, Deus amou o mundo, ame o seu irmão. Então, assim, é muito louco isso, cara. Então, na cabeça dos discípulos, mano, como assim, a gente tem que morrer? É isso mesmo? E Jesus está dizendo, entende? Mas olha o paradoxo.
O versículo 1 do capítulo 9, Boa. ele complementa essa missão. E da seguinte forma, com um consolo. E um consolo maravilhoso. E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. O testemunho em vida que os discípulos experimentariam a respeito desse evangelho sendo proclamado a todas as nações é algo que daria um outro centro de gravidade ao qual eles estavam esperando. Veja, a expectativa messiânica que eles tinham foi frustrada, mas o Senhor não os deixa caindo no abismo. Ele os substitui agora por um caminho muito superior ao que anteriormente eles acreditavam. Agora, não é um poderio territorial, não é fazer da terra ao qual nós pisamos o nosso reino, mas agora é ver a manifestação desse reino de Deus florescendo na terra a partir de uma mensagem completamente contrária e não bélica. É o amor, é o sacrifício, é a entrega que garantirá a vida, que garantirá a vitória, tá? Sensacional. Vamos lá, gente. Os 3 imperativos, então, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Entende? Então, o seguir a Jesus, tá? É isso. É o tomar a cruz, é o caminhar com Jesus, é escutar Jesus, aquilo que ele ensina. E só que isso, por mais seja difícil, tem essa palavra de consolo, que é o capítulo 9, versículo 1. Lembrando que, gente, o versículo 1 do capítulo 9 está diretamente ligado ao final do capítulo 8. Na nossa Bíblia houve uma divisão. Vocês sabem que as divisões que tem na nossa Bíblia de capítulos e versículos, elas acontecem séculos depois que a Bíblia está pronta. Isso é lá pelo século 14, 15, se não me falha a memória. Então, é muito tempo depois é que houve essa divisão em capítulos e versículos. E nem sempre essas divisões são adequadas, entende? Nem sempre essas divisões são adequadas. Algumas Bíblias até procuram fazer uma divisão um pouco diferente e tal, mas geralmente elas respeitam essa tradicional, entende? Mas por isso que você precisa ter bom comentário bíblico, ter uma boa Bíblia, que ela te ajuda a se localizar, entende? Então, de fato, você precisa ler o versículo 1 do capítulo 9 à luz de todo esse contexto do final do capítulo 8. Joia? E isso é importante para você entender que termina com essa mensagem de esperança. E a NVI traz isso, tá? Essa divisão mesmo. Isso. Ela garante Exato. que coloca um subtítulo depois do versículo 1 no capítulo 9, né? Legal, muito bom. Eu queria terminar, assim, vamos já para fins? Agora não, terminou, acabou, é isso, gente. Acabou. Mas antes... Eu gostaria de trazer uma implicação que o Michael Gorin e o Timothy Sheridan, neste livro que também foi lançado pela Editora Vida. Cara, Gorin é um dos maiores monstros de missão que nós temos hoje vivo. Hoje é o maior missiólogo vivo. É o maior missiólogo. É o maior missiólogo vivo. Com um cara que entende igreja, entende contexto, entende o século XXI e ama muito a Deus e a Cristo. E o Timothy Sheridan, junto eles fizeram, nesse livro Tornando-se uma Igreja Missional, estudando o pensamento do Leslie Newbegin e aplicando aos dias atuais, pegando alguns modelos já existentes e fazendo algumas comparações, críticas, mas uma das suas aplicações, isso na sua conclusão, ele traz um negócio interessante. Eu gostaria de ler para vocês. Posso ler, Bibo? Pode agora. A igreja é a nova humanidade, tanto quando está reunida para adoração, discipulado, comunhão, instrução e oração, quanto quando os congregantes estão espalhados por seus vários chamados culturais durante a semana na vida pública. Como comunidade, ela deve incorporar o que a nova humanidade será um dia. Em nossa vida comunitária, devemos incorporar generosidade e preocupação com os pobres e nos posicionar contra toda injustiça econômica. Devemos incorporar uma diversidade reconciliada e a responsabilidade comunitária, opondo-nos tanto às ideologias políticas e econômicas quanto às noções individualistas e egoístas de direitos. Devemos ser uma comunidade multiétnica e multirracial e nos posicionar
contra todos os vestígios de racismo e assim por diante. Mas também devemos ser um povo que personifica o senhorio de Jesus Cristo em nossos casamentos, famílias, trabalho, uso de tecnologias, lazer, cidadania, cuidado com a criação e assim por diante. A igreja é a nova humanidade reunida e dispersa. E aqui eu finalizo. E acabou a bateria. Aí, ó, acabou a bateria da câmera do Felipe, mas ó, foi bem no final mesmo, hein? Bem no final. Olha aí, Luiz, gente, que loucura. Tá difícil, que loucura. cara. Tá difícil, não basta o cara ser parecido com o David Leonardo, o host do podcast que ele participa o chama por outro nome. Isso é muito triste. Galera, ele acabou de ler ali esse trecho, o Luiz Henrique, grande Luiz Henrique, com Z, inclusive Luiz com Z, né? Não é, ou é com S, Luiz? Não, é com Z. Luiz com Z. Ele acabou de ler um trecho ali do livro do Michael Gorin, do Timothy Sheridan, e é isso, é um livraço também, a gente vai falar dele mais pra frente, mas por hora a gente quer deixar essa dica aqui pra você, galera. Novo Comentário Bíblico Vida, você consegue comprar com desconto no link aqui da descrição deste podcast, tá bom? Você acha o link no nosso site, só você jogar no Google, Comentário Bíblico Vida 003, você vai achar a nossa postagem no nosso site, e aqui no YouTube também você tem o link para adquirir esse comentário e também do Evangelho de Mateus com desconto, bem como o Dicionário Bíblico Vida, tá? Ilustrado Vida, e o Manual Bíblico também Ilustrado Vida, tá? São ferramentas que vão lhe ajudar a preparar o seu estudo bíblico, a preparar a sua pregação. Então, tenha esses materiais, presenteie os seus líderes de pequenos grupos, de igreja, de professor de escola dominical, e você mesmo que é um crente que se interessa em entender mais a palavra de Deus, tenha esses materiais em mão. Beleza? Fica aí a dica, comentário bíblico de Marcos, tá? Da editora Vida, de Pablo Adeiros. Beleza, gente? É isso. O Luiz voltou em outra câmera para dar aquele tchau. Um tchau, um abraço para você. Viva essa nova humanidade sob esses imperativos de Cristo Jesus. E quais são os imperativos? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Jesus. E para onde que Cristo vai? Para o Calvário. Exatamente. É isso. Mas não é só o Calvário, é para o Pai. Entende? É isso é maravilhoso, gente. Galera, ficamos por aqui. Comente, se você foi edificado por esse vídeo, comente ele, dê joinha, passe para as pessoas, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se nele, tá bom? E é isso. Tamo together, até o próximo estudo bíblico, patrocinado pela Editora Vida. Terça-feira tem BTcast, sexta-feira tem BT Papo e uma vez por mês tem o Comentário Bíblico Vida. Beijo, tamo together. Deus abençoe todos vocês. Beijo, pessoal. Até a próxima. Se Ele quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.